Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, que essa graça e essa misericórdia, que esse amor que excede todo entendimento, que continue sendo derramado de forma abundante na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos, em tudo que você fizer, que você possa ver e contemplar a grandeza do poder de Deus, a graça de Deus sobre cada um de nós. Nós louvamos a Deus por mais esse culto, um culto de louvor e adoração, um culto onde nós temos a oportunidade de nos prostrarmos diante do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero que você convide aí os seus filhos, a sua esposa, seu esposo, e nós vamos orar suplicando a Deus a bênção do Senhor e a direção do Senhor neste culto, e tudo que acontecer neste culto, quer seja em palavras ou em gestos, que tudo seja para a honra e glória do nome dEle, porque só Ele é digno. Então nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos concede. Te louvamos, Senhor, por nos reunirmos mais uma vez em Teu nome, com um único propósito, adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus, nos prostrarmos diante do Senhor e prestarmos culto, expressarmos aquilo que há no profundo
do nosso coração, ó Deus, expressão de adoração, de amor, ó Deus, de contentamento, expressão, Senhor, de reverência, porque só o Senhor é digno. Portanto, ó Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja sondando os nossos corações, tire de nós aquilo que não te agrada, aquilo que vem para servir ou virá para servir de impedimento, Senhor, a esse propósito maior que o Senhor tem nos dado, que possa cair por terra, ó Deus, e que juntos, em um só Espírito, em uma só fé, ó Deus, o povo reunido, cada um nas suas casas, a igreja reunida, ó Deus, que possamos prestar esse genuíno culto ao Senhor. Glorifica o teu nome e manifesta o teu poder. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E aí, como começou a semana? Como passou a semana? Na bênção? Eu quero aqui já, desde o início, dar uma palavra de gratidão. Fiquei muito feliz de ver assim como os irmãos estão enviando as programações da nossa igreja a outros grupos, a outros irmãos. Fiquei feliz de ver a quantidade de pessoas, de irmãos reunidos no momento do culto, prestando culto ao Senhor junto na hora que ele é transmitido, no domingo, 19 horas. Isso é importante. Por que é importante, queridos irmãos? Primeiro, se nós não tivermos o hábito, o costume, entendedores de que o domingo é dia do Senhor, 9 da manhã eu me reúno com a minha família, estudo a palavra do Senhor com a minha família, com os meus filhos, e eu sou testemunha de que várias famílias estão fazendo isso, tá? E eu me alegro. E 19 horas, esse culto mesmo, uma quantidade grande, tanto no Face como no YouTube, pessoas assistindo o nosso culto, e isso é importante. Por quê? Porque você está valorizando e preservando um bom costume, uma boa tradição, que é prestarmos culto em família ao Senhor. Um grande abraço a você, família do Senhor Jesus. E você que, quem sabe, tem deixado para assistir uma outra hora ou em outro momento, sinta-se desafiado a não perder esse bom costume. Sinta-se desafiado no horário 9 da manhã e 19 horas, prestarmos culto ao Senhor, o nosso Deus. E ainda faço um apelo maior: não esqueça de divulgar este vídeo para os seus amigos, para a sua comunidade, porque é um meio de evangelizarmos e divulgarmos a palavra do Senhor, tá? Alguém veio me perguntar: mas pastor, podemos ouvir outras mensagens de outras igrejas? Pode sim, você tem que ter um filtro bom, podemos sim, mas a prioridade, valorize aquilo que Deus tem feito através da nossa igreja, tá joia? Um forte abraço, que Deus continue nos abençoando. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 28, hino de número 28, vamos exaltar o Senhor com este cântico, um hino muito bonito, onde estaremos louvando e exaltando o nosso Deus. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Vamos louvar o nosso Deus com a primeira e a terceira estrofe deste hino. Vamos lá? Preparados? Vamos exaltar o Senhor. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales e montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a marcharmos em amor.
quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém, né? As obras, o firmamento, né? Eles falam das obras do Senhor e como o Senhor tem feito, como o Senhor tem operado, como o Senhor tem se manifestado na vida de cada um de nós. Apesar das lutas, das dificuldades, nós sabemos que o Senhor, Ele tem manifestado e derramado o seu poder sobre cada um de nós. Nós vamos abrir a palavra do Senhor neste momento. O texto que nós pensamos no domingo passado, Atos capítulo de número 19. Atos capítulo de número 19. Nós não vamos ler todo o texto, é um texto bem extenso, mas vamos ler alguns versículos desse texto. Atos capítulo 19. Vamos ler os versos 1º e 2º. Depois nós vamos ler o verso 8º. Vamos lá, mesmo assentados com muita reverência, façamos aí a leitura da palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ainda o versículo de número 8 vai dizer assim a palavra do Senhor: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito o reino de Deus. E nós vamos perceber que o texto continua, que muitos ali estavam com o coração duro, descrente, mas muitos se renderam à palavra do Senhor, e ele permanece ali naquela cidade durante 3 anos, pregando a palavra do Senhor. Aprendemos no domingo passado, queridos irmãos, que todos nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, todos nós passamos e enfrentamos problemas. E a cidade de Éfeso, nós vamos perceber de que era uma cidade que vivia, não é diferente a experiência que eles viveram lá no passado, da experiência a qual nós vivemos nos nossos dias. Ou seja, lá era uma cidade onde existia todas as sortes de magia, de feitiçaria, de bruxaria. Era uma cidade onde a idolatria predominava. Era uma cidade onde os desafios para esta nova igreja que ora iria se iniciar era muito alto, muito grande. E até fez uma pergunta: será que a experiência que nós vivemos aqui no Brasil é muito diferente? Onde vemos o pecado, né, se proliferando, vemos os corações duros, onde vemos as orgias, onde vemos tantos tipos de pecado, amados irmãos, fazendo parte de uma forma comum da sociedade a qual nós estamos inseridos. Nós vamos perceber de que não é diferente a experiência que Paulo viveu lá em Éfeso no passado, da experiência que nós vivemos nos dias de hoje. E o que nós aprendemos? Será que é possível experimentarmos dos milagres, das manifestações do poder de Deus, mesmo em meio a tantas crises e dificuldades? Foi uma pergunta que nós fizemos no domingo passado. E o que nós aprendemos para que possamos viver como igreja e experimentarmos a manifestação de Deus no nosso dia a dia? O que nós precisamos fazer? Aprendemos, em primeiro lugar, o texto nos mostra a primeira verdade, que precisamos passar pela experiência do Pentecostes, conforme o verso de 1 a 5. Diz que quando eles chegam naquele lugar, eles encontrou 12 discípulos que ainda não tinham a experiência com o Espírito Santo.
Eles não conheciam, não sabiam, e Paulo então falou de Jesus, Paulo pregou a palavra do Senhor, Paulo orou por eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E aprendemos, queridos irmãos, que assim como aconteceu lá em Atos 2, acontece aqui na vida desses discípulos. E nós precisamos entender, fomos desafiados que como igreja, se queremos experimentar os milagres de Deus no nosso dia a dia, nós precisamos viver esta experiência do Pentecoste. Pastor, mas eu tenho o Espírito Santo, eu sei, se você crê em Jesus Cristo, se você o tem como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos viver essa experiência do Pentecoste no nosso dia a dia, onde vamos ter uma vida cheia do poder de Deus, não apenas no domingo, não apenas em alguns dias em uma reunião de oração, mas vamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus, em todos os dias e em todos os momentos. Mas para isso precisamos do quê? Vida de intimidade com o Senhor, vida de renúncia, vida nos pés do Senhor. E quando vivemos assim, nós vamos perceber que vida, o passar pelo Pentecoste, é aquela experiência onde eu não vou ser mais dirigido por mim mesmo, mas eu vou ser dirigido por aquele que é o Senhor da minha vida. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto, o texto vai nos mostrar, queridos irmãos, de que nós como igreja precisamos experimentar o milagre sobrenatural de Deus na nossa vida. Experimentar milagre é importante, mas o texto aqui vai dizer de que Paulo experimentou um milagre sobrenatural. Sobrenatural. E Deus, pelas mãos de Paulo, ele realizava milagres, né? Pessoas se convertendo, pessoas conhecendo a Cristo, tá? E as portas, então, Deus começou a abrir as portas para Paulo, e quem sabe a pergunta que ficou quando falamos nesse segundo ponto, o que é experimentar milagres extraordinários? Nós aprendemos que milagres extraordinários, o texto vai nos mostrar, em primeiro lugar, pelas portas que se abriram. Uma cidade tão fechada, tão difícil como Éfeso, mas as portas se abriram para a proclamação dos milagres, milagre extraordinário. Paulo viu ali, queridos irmãos, em segundo lugar, como a experiência de milagre sobrenatural e extraordinário. Paulo viu pessoas se convertendo, Paulo viu pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas experimentando o poder da transformação, porque o Evangelho transforma a vida das pessoas, e nós precisamos então experimentar. Isso significa milagres extraordinários. Em terceiro lugar, o que eu entendo como milagres extraordinários? Houve, em terceiro lugar, distinção pelo que era das trevas e daqueles que eram da luz. Milagres extraordinários. Ou seja, homens que eram pessoas que viram Paulo pregando o Evangelho. Eles encontraram um grupo de pessoas possessas e endemoniadas, eles foram lá pregar para essas pessoas dizendo: sai demônio no nome do Senhor Jesus, o qual Paulo crê, nós te expulsamos. E o demônio falou para eles: nós conhecemos a Paulo, conhecemos a Jesus, mas e vocês? Ou seja, eu entendo como milagres extraordinários e sobrenatural, queridos irmãos, quando há uma diferença entre aqueles que são das trevas e aqueles que são da luz, né? Havia muito misticismo, né? Havia muitas coisas erradas, mas nós vamos perceber de que ali ficou muito claro, muito nítido, de quem é do Senhor e quem não é do Senhor. E em terceiro, então, e último lugar, nós aprendemos, amados irmãos, que o texto nos apresenta no versículo 20, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia, ou seja, eles viveram a realidade da palavra, e nós fomos desafiados nesse terceiro ponto, como igreja, estarmos cada dia mais fundamentados na palavra do Senhor. Por que, queridos irmãos? Porque crente que não é fundamentado na palavra do Senhor, por pouca coisa ele emburra, por pouca coisa ele troca de igreja, por pouca coisa ele para de dar dízimo, por pouca coisa ele para de frequentar a casa do Senhor. Por quê? Porque não tem uma vida fundamentada na palavra do Senhor. E este grupo de irmãos ali em Éfeso,
era uma igreja fundamentada na palavra do Senhor. E nós concluímos então, fazendo esse apelo, né, e trazendo essa verdade. Você já passou pela experiência do Pentecoste, de viver uma vida na plenitude do Espírito? Você já experimentou e tem experimentado o sobrenatural de Deus? A sua vida está verdadeiramente embasada e fundamentada na palavra, ou está embasada naquilo que as pessoas falam, ou naquilo que você acha ou pensa? Que Deus nos ajude, que essas verdades contidas na palavra do Senhor neste texto possa e continue sendo realidade no nosso coração e na vida de cada um de nós. Amém, amém. Nós vamos então neste momento louvarmos o nome do nosso Deus com mais um hino. Hino de número 42. Hino de número 42. A Deus demos glória por seu grande amor. Um dia Ele enviou Cristo Jesus para nos dar o direito de vida eterna. E se podemos viver o Pentecoste, se podemos viver o milagre sobrenatural, se podemos viver uma vida embasada na palavra do Senhor, é porque um dia Deus enviou Cristo Jesus para nos resgatar e nos atrair. E nós vamos louvar o Senhor com este hino. E você que veio preparado, no momento em que nós estivermos adorando o Senhor com este cântico, nós vamos separar aquilo que é do Senhor. O livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 14, o versículo 23, a parte C do versículo, diz assim, o texto está falando a respeito dos dízimos. Esse é o contexto. E o versículo então do capítulo 14, o versículo 23, a parte C, a última parte do versículo vai dizer assim: para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Eu gosto muito desse texto, essa porção da palavra. Por quê? Porque, queridos irmãos, o porquê que Deus estabelece e institui o dízimo na vida do seu povo. É uma expressão do cuidado do Senhor em favor de cada um de nós. E o mais interessante que a palavra de Deus nos diz assim, é para que o meu povo aprenda a temer o Senhor todos os dias. Esse princípio, queridos irmãos, é um princípio estabelecido pelo Senhor. Separe aí, nós vamos orar neste momento. Separe seu dízimo, separe a sua oferta, né? Se você quiser fazer um depósito online, faça um depósito online, uma transferência. Se você quiser trazer aqui na secretaria da igreja, da 1h30 às 17h30, a secretaria está aberta, traga, tá? Ou se não, procure um dos pastores, nos ligue na secretaria, ou ligue para cada um de nós, vamos até a sua residência, mas que você viva esse princípio, tá? Expressão de adoração ao nosso Deus. Antes de nós louvarmos o Senhor, vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós separamos aquilo que é do Senhor, este princípio estabelecido pelo Senhor, para que temamos o Senhor todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que o temor do Senhor continue no nosso coração, Senhor. Que as riquezas, Senhor, que os prazeres deste mundo nunca venham apagar ou ofuscar o temor do Senhor no nosso coração. Ó Deus, neste momento que separamos esses dízimos e ofertas, é do Senhor e para a glória do Senhor. E que as promessas contidas neste princípio, que continue sendo real, ó Deus, na vida do teu povo e da tua igreja. Assim nós consagramos e oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos então neste momento louvar o nosso Deus, hino de número 42, a primeira e a terceira estrofe. Vamos exaltar o Senhor com este hino. Hino 42, a primeira e a terceira estrofe. Vamos louvar ao Senhor.
A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu o melhor que tinha, deu o seu Filho, né? Ele enviou Cristo Jesus, e se temos esse privilégio de cultuarmos a Ele, é por causa da grandeza do seu amor, e que tenhamos sempre esse desejo de nos entregarmos cada vez mais a este Deus vivo e verdadeiro, e vivermos para Ele, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Nós vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, vamos continuar adorando o nosso Deus em espírito e em verdade, e que você possa louvar e exaltar o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos dizer e vamos proclamar nessa canção que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo joelho dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Vamos confessar essa verdade juntos, vamos lá? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. E você é convidado essa noite. Vem,
Essa é a hora da adoração. Louvemos ao Senhor. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, declaramos juntos toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolher, o tesouro maior terá. E nós encerramos com esse convite. Vem, assim como estás, vem para adorar, vem. Aleluia, que você se sinta então desafiado e convidado para adorar o Senhor na beleza de sua santidade, por quem Ele é, pela sua bondade. Ele é digno de adoração. Faça isso neste culto. Vamos dizer e vamos adorar o Rei do nosso coração. Você está pronto? Diga: Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. De novo. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio do preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 E nós sabemos, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você sabe disso? Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Bom, tu és bom, bom, bom. Diga isso, tu és bom, sim, Senhor. Bom, tu és bom, bom, bom. Aleluia, Ele é o Rei do nosso coração, Ele é o Senhor que nos guarda em seu amor. Ele de verdade é bom. Que Ele seja adorado para todos sempre. Amém.
Nosso Deus é maravilhoso, e como Ele é de fato bom, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é bondoso. Não há alguém que se compare ao Senhor. O Senhor é misericordioso e é bom. Você está pronto, preparado para ouvirmos da palavra do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ministrar neste culto? Como nosso Senhor é amoroso e cuida de nós, não é verdade? Poderia o Senhor nos abandonar, sendo esta a vontade dEle? Poderia Ele nos abandonar? Ele tem todo o poder e Ele tem, querendo Ele, o direito de nos deixar, ainda mais pensando que nós somos os responsáveis pelo pecado, em meio às nossas dificuldades advindas então também do próprio pecado contra o Senhor. Poderia o Senhor muito bem dizer: eu não me importo, eu não ligo, eu os deixarei. Mas é isso que Ele faz? Nós sabemos que não. Nós sabemos que Ele vem em direção ao resgate, Ele vem em direção à redenção, e nos encontra e nos apanha em seus laços de amor e cuida de cada um de nós. E é por isso que dias como este, em momentos como este, que nós podemos ouvir uma palavra do Senhor, que vem para nos trazer ensino, que vem para nos trazer orientação, redenção diante dEle. Então que Ele seja louvado e adorado por sua palavra e em seu amor. Vamos orar antes desse momento maravilhoso? Queria lhe convidar então, por alguns instantes, feche os olhos, curve a fronte. Se você pode, queria lhe convidar, faça isso onde você está. Que o coração seja apresentado diante do Senhor, com um pedido sincero de Senhor, fala comigo, faça isso. Senhor, nessa noite, nesse culto, Senhor, ou nesse momento em que as pessoas estarão assistindo essa mensagem, querido Deus, nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito, pelo Teu Espírito, debaixo do Teu perdão e da Tua misericórdia, e por Teu Espírito sejamos impactados com a palavra do Senhor, com o ensinamento que vem do Senhor, com a redenção, com a orientação que vem de Ti, Senhor, com a restauração do Senhor por meio da Tua palavra. Prepara-nos o coração para Te ouvir. Arranca de nós, Senhor, as barreiras da carne, as barreiras do mal, as barreiras que talvez tentam colocar, que os espíritos malignos tentam colocar contra nós, entre nós e o Senhor. Pai, arranca, destrói, para que nós possamos, Senhor, Te ouvir, compreender a Tua voz, aprender do Senhor e Te entender. Então, com pedido de perdão pelas nossas falhas, é que clamamos por esse momento no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Como nosso Deus é incrivelmente maravilhoso e bom, não é verdade? Nós vamos abrir a palavra do Senhor então em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler apenas 3 versículos de 15 a 17. Gênesis capítulo 3, versículos de 15 a 17. Apenas 3 versículos. Esse é o texto base, exposição nessa noite, Gênesis, capítulo 3, versículos de 15 a 17. O que diz a palavra do Senhor? Vamos lá, de 15 a 17, você encontrou? Se você encontrou, eu queria lhe convidar então para que nós pudéssemos ler juntos, com reverência, com respeito, em amor à palavra do Senhor. Lembre-se, não é mais um vídeo qualquer, é um momento de culto ao Senhor, um momento de adoração ao Senhor. Então, de maneira muito reverente, leiamos juntos a palavra do Senhor. Vamos lá? A partir do 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos.
O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Olha aí, né? Que texto mais lindo. Ao mesmo tempo que recebemos uma notícia tão complicada, tão difícil, né? Ao mesmo tempo em que somos informados de como o pecado ia então nos prejudicar como raça humana, somos também informados nesse texto, como o Senhor é misericordioso e preparou para nós redenção e resgate. Como o nosso Deus é bondoso, não é verdade? Queridos, queria lhe perguntar então, como é que está a situação aí em casa? Como é que você está vivendo? Como é que tem sido aí então esses dias onde você tem que ficar, né, foi pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, desafiado a passar um tempo a mais com a família? Como foram esses dias? Mais especificamente, como é que foi essa temporada onde você pôde, pela graça de Deus, passar um tempo a mais com a esposa? Infelizmente, esses dias atrás, havia lido na internet que o número, até se não me falha a memória, eu vi também em um dado, transmitido através de um jornal, que o número tinha aumentado em 50%, que havia aumentado em 50% o número das agressões às mulheres. Nós sabemos que à medida que nós ficamos juntos ali, aqui e ali também ouço da parte dos irmãos: olha, pastor, estamos aqui, né, com esses desafios, com estes irmãos, e é compreensível, nós entendemos, não é fácil nós vivermos relacionamentos uma vez que o pecado nos afetou e nos alterou. É complicado, realmente é difícil vivermos relacionamento depois daquilo que o pecado causou em cada um de nós. É difícil, é delicado, e só tem uma maneira de vivermos um bom relacionamento para com o próximo, e antes disso para com Deus, é em Cristo Jesus. É Ele trazendo sobre nós a sua redenção e a sua graça. Temos dificuldades nos relacionamentos? Nós temos. Os relacionamentos foram afetados? Eles foram afetados. E nessa oportunidade tão maravilhosa de aprendermos então a respeito da palavra do Senhor, nós vamos pensar em apenas 2 movimentos. O primeiro deles, nós vamos perceber no texto como o pecado causou os efeitos, como ele causou dor, como ele causou sofrimento, e como ele causou uma ruptura. Em primeiro lugar, no relacionamento entre o homem ou entre o ser humano e Deus. Então nossos relacionamentos foram afetados. Em primeiro lugar, foi afetado o relacionamento com Deus. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso logo nesse primeiro versículo, no versículo número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Na verdade, o que estava acontecendo aí? Se você voltar a alguns versículos, você vai perceber que o Senhor Jesus estava falando, né, com quem? Com a serpente, certo? Se você prestar atenção aí, olha só o que acontece no versículo 13. Que é isto que fizesse? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí no 14, então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. E aí ele vai falando com a serpente das punições que vão acontecer, que vão vir sobre essa serpente. E aí então ele entra no 15 e continua o mesmo assunto. Ele está falando então a serpente, ele está lendo a sentença. O Senhor Deus é mau, e ele aplicou então, ele resolveu então punir. Se ele tivesse punido e aplicado um castigo, ele é justo para fazer isso. Mas eu tenho uma forte inclinação diante do amor e da graça, da justiça de Deus, a entender que o Senhor aqui, na verdade, antes já havia dito ao homem e à mulher que não deveriam pecar.
então eles resolvem fazer isso contra o Senhor, e o que está acontecendo aqui nesse texto é que o Senhor está lendo, imagina o Senhor lendo, ou pronunciando, promulgando, na verdade, uma sentença, porque vocês fizeram aquilo que eu disse para não fazerem, olha só o que vai acontecer. Então o Senhor começa a explicar e ler essa sentença, e estamos então nessa parte onde o Senhor Deus está dizendo e proclamando essa sentença à serpente, e ele diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Olha só, como é incrível a expressão de descendência. Nós vemos que o pecado causou, olha só o que veio através da serpente, uma inimizade surgiu nessa terra, e esse sofrimento, então essa dor, ela veio e ela afetou diretamente o relacionamento entre Deus e os homens. O homem então peca, e aquilo então que a humanidade deveria colher, e aquele sofrimento, que a humanidade deveria sentir na própria pele, o Senhor, em uma instância última, entra na nossa frente e o colhe no nosso lugar. Essa inimizade entre ti, mulher, e a tua descendência, e o interessante é que a palavra descendente, ela pode se referir a um descendente imediato, como por exemplo em Gênesis 4, Caim, Abel. Ela pode se referir também, olha que legal a amplitude do significado dessa palavra descendente, ela pode se referir a um descendente remoto, ou a um grande grupo de descendente. A palavra isera, semente, ela pode ter uma amplitude bem vasta. E como é que nós podemos então entender o significado de, olha, eu vou colocar uma inimizade entre ti, mulher, entre a cobra e a mulher, e os descendentes da mulher? Queridos, é simples. Primeira informação que talvez seja muito útil você saber, é que esse texto, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós acabamos de ler, é conhecido como proto-evangelho. Ele é o primeiro evangelho ali, quem sabe, registrado, proclamado, de que o Senhor faria, assim considerado, ou um evangelho prévio, porque, na verdade, o Senhor Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia preparado o plano de salvação para nós, mas em registro ali, alguns consideram esse como um evangelho antecipado, anunciado. Por quê, queridos? Lembra do significado de descendente, podendo se referir a um descendente imediato, a um remoto, ou a um grande grupo de descendentes? Pois então, essa inimizade afetou, essa inimizade aí que veio causar, ou seja, essa desarmonia, lembra que tudo era harmonioso nos relacionamentos entre Deus e os homens, entre o próximo? Mas essa coisa maligna que aconteceu, o pecado, ele veio a gerar então essa inimizade, essa ruptura. Agora, o que aconteceu, queridos? Como eu acabei de dizer, em instância última, o Senhor Jesus colheu a consequência dessa inimizade e trouxe de novo para nós, em restauração, paz com Deus. Lembra que é isso que ele veio fazer? Trazer, nós éramos inimigos do Senhor, mas ele veio então trazer entre nós e o Senhor paz. E qual foi o custo disso? Meus queridos, o custo está muito bem desenhado aí. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E é interessante quando traz essa ideia de, sim, ele vai ferir, ele vai destruir a cabeça da serpente, e a serpente aqui, depois nós encontramos, ali no Novo Testamento, alguns significados para essa ideia de serpente, que é uma alusão ao próprio maligno, ao próprio Satanás. O Senhor realmente destrói e Ele derrota Satanás, Ele derrota por seu sacrifício, por sua vida, por seu amor, mas isso lhe custa caro? Sim, isto lhe custa caro, pois a palavra ferirás o calcanhar, aqui de acordo com referenciais teóricos aqui, eles chegam a alegar que ferirás é muito pouco para expressar aqui o tamanho da dor, o tamanho da destruição, o tamanho do prejuízo, melhor dizendo, que o pecado causa.
E é muito interessante perceber que nós, queridos, essa ideia de inimizade entre ti e a semente da mulher, essa guerra foi sendo desenvolvida ao longo de anos, não é verdade? Nós sofremos, e é possível ver na palavra e perceber na palavra a guerra travada então, de ferida, dor e sofrimento entre os filhos de Deus e os filhos do inimigo e a semente do mal. Mas será que é assim, pastor, que a Bíblia trata? É simples, abra a palavra em João 8:44 e abra a palavra em 1 João então 3:8, que você vai perceber qual é a designação, como é a expressão aí. Então acontece uma guerra desde o começo e um sofrimento. Olha só a semente, a descendência do mal, tá? Vou colocar entre você o descendente da mulher, os descendentes da serpente, ou seja, a linhagem do mal, da raça humana, daqueles que não conhecem o Senhor, que não amam o Senhor e não estão em Cristo Jesus. É assim que a Bíblia, a palavra de Deus os define. Vamos fazer isso? É um bom exercício. Abra aí então a palavra do Senhor em João, para que você possa, João 8, versículo 44, para que você possa aí perceber quem é que está dizendo o que nós vamos ler aqui agora. Olha lá o que diz o texto: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Meu Deus do céu, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você consegue perceber que lá desde o começo, a semente do mal, os descendentes daqueles que rejeitaram crer no Senhor Deus, em Cristo Jesus, uma linhagem de maldade foi desenvolvida através de seres humanos? É exatamente isso que aconteceu, queridos. Uma linhagem da semente, uma semente do mal, ela foi desenvolvida nessa terra. E sim, os filhos de Deus, aqueles que creram no Senhor, a linhagem em linha divina de Abel, que ia ali, caminhava na direção de Abraão, de Isaac, de Jacó, a linhagem dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que foram levados a crer no Senhor Jesus e foram justificados por fé, como Abraão. Esses homens, essa linhagem de Deus, chamada descendentes, os descendentes em Cristo Jesus, sofreram sim também e participaram das dores de Cristo Jesus, dessa ferida tão terrível, que atingiu o nosso Senhor, as consequências, o efeito da queda. O Senhor Jesus, em instância última, colheu e detonou e acabou com toda a consequência do pecado na cruz do Calvário. Sim, Ele venceu, Ele nos perdoou, e é por causa dele que nós somos redimidos. Mas é possível também você encontrar no Novo Testamento, por exemplo, na carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo, por exemplo, dizendo: olha, eu sou participante dos sofrimentos de Cristo. E é verdade, se nós formos ler a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, você pode também perceber os sofrimentos que o povo de Israel veio sentindo ao longo do tempo, como a linhagem dos filhos de Deus sofreram com a linhagem dos filhos do mal, perseguições, guerra, zombaria. Há muito tempo esse sofrimento vem, mas bendito seja o nome do Senhor, porque na cruz do Calvário, Ele derrota, Ele acaba com a inimizade e traz paz entre Deus e os homens. Olha que maravilha poder saber que Deus pode então, por sua graça e misericórdia, e em seu santo e bondoso amor, nos redimir, restaurar o relacionamento entre Deus e os homens. Como nosso Senhor é maravilhoso. Sim, o primeiro Adão ali fracassou, mas o segundo Adão, esse Adão celestial, Cristo Jesus, representando, em quem estava representada a raça humana, venceu o poder do inimigo e reina
e nele nós podemos ser reconciliados, então, ter esse relacionamento restaurado com Deus. E como é bom desfrutar de um bom relacionamento com Deus, não é? Mesmo em face das perseguições, ou mesmo desse sofrimento, dessa ferida no calcanhar que também nos atinge, ou seja, dos sofrimentos de Cristo, dos quais partilhamos também, mesmo em face desses sofrimentos, como é bom poder contar com a graça de Deus, não é verdade? Com o perdão dele, saber que Jesus já venceu, que isso vai passar. Então, mesmo qualquer desafio que você tenha que viver aí em Cristo Jesus, o viva bem, o viva tranquilo, seguro de que em Cristo Jesus você está perdoado, você foi restaurado, você desfruta de paz com Deus, você pode estar seguro nele, porque ele tem, vamos mudar a palavra relacionamento por aliança, porque ele tem uma aliança com você. Então você pode desfrutar de um relacionamento maravilhoso com o Senhor, porque ele tem uma aliança com você. Nós vamos ainda abrir a palavra do Senhor. Abra aí a palavra do Senhor, aproveite, acesse aí Hebreus. Abra a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte, Hebreus capítulo 2, versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Senhor Jesus se fazendo carne, encarnando e assumindo, então, imagina ele entrando na frente aqui, da raça humana, na frente de Adão, de Eva, ou de cada um de nós, e falando assim, deixa que eu assuma essa bronca, e eu vou então entrar na sua frente, vou colher essas consequências, assumo, para que então conceda a vocês vida, e eu destrua então os efeitos dessa ferida, os cure, os sare, os restaure no meu amor. Nós somos um povo extremamente abençoado, e que bom é saber que Deus, por sua graça e amor, resolveu nos curar. Sim, temos defeitos, temos falhas, temos. Queridos, nós deveríamos olhar para esse tipo de expressão de amor do Senhor e desejá-lo ardentemente, amá-lo constantemente, entender que é estranho e que é errado a nossa rejeição ao relacionamento com Deus, entender que é um fruto do pecado, a ruptura, o estrago feito no nosso relacionamento com Deus, então detestar aquilo que promove isso em nós. Devemos então amar, nos relacionar com Deus. Em outras palavras, querido, você deveria sentir profundo amor e se sentir privilegiado e empolgado, mesmo contra as suas inclinações carnais e malignas. Você deveria se sentir extremamente privilegiado, encorajado, e deveria sentir extrema alegria de poder então ler a palavra do Senhor, orar, viver relacionamento com Deus onde você está. Não é natural e não é saudável, repito, tem tudo a ver com pecado e com natureza caída, essa ruptura no seu relacionamento com Deus. Então, portanto, deteste aquilo que tem trazido e promovido uma ruptura no relacionamento com Deus. Não é natural. A preguiça de ler a palavra, a preguiça de orar, não é natural, não é bom. Na verdade, quando restaurados por Deus, voltamos a ter paz com o nosso Senhor Deus, e deveria então ser maravilhoso. Você e eu devemos entender como um privilégio incrível e lindo, poder viver alguns momentos então, onde nós vemos uma devocional, onde nós oramos, onde nós o adoramos, vivemos para Ele, nele, com Ele em amor, essa restauração tão maravilhosa, e devemos estar então conscientes de que toda a nossa preguiça e tudo aquilo que tem nos levado, ou a nossa sedução por outras coisas, a traição, o desejo de trocar ao Senhor pela nossa administração falha, terrível, ruim, deve ser repudiada por cada um de nós, e nosso coração deve dominar a adoração, a devoção ao Senhor, o prazer em relacionar com Ele, ouvir a sua palavra e clamar o seu santo nome, adorá-lo, orar. É isso que deve estar no coração. Sabemos
que em segundo lugar, como aqui foi dito, e por último, o pecado também afetou o nosso relacionamento com o próximo. E como é que o pecado fez isso? Uma vez que o relacionamento com Deus estava afetado, querido, automaticamente, por consequência, sendo Deus o elo perfeito, é Ele que liga de maneira perfeita e promove, Ele é o elo da perfeição, Ele pode promover dentro dos corações humanos um relacionamento perfeito, fluido, cheio de vida e cheio de amor. Mas uma vez que o pecado então tinha entrado, como nós vimos aí no versículo 15, afetado o relacionamento entre Deus e os homens, consequentemente, por conta desse pecado, por conta dessa inimizade com Deus, claro, o vínculo da perfeição, então imagina, arrancando, e nós então nos relacionando uns com os outros com base no pecado, com certeza então o relacionamento com o próximo acabou sendo extremamente afetado. E é o que nós vamos então perceber nesses dois próximos versículos, no versículo 16 e no versículo 17. Duas sentenças aqui estão sendo lidas, tanto uma direcionada à mulher quanto uma ao homem. A mulher acaba vivendo aí algumas consequências terríveis. Oh meu Deus, que coisa terrível. A mulher, ele disse: sobremodo multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz. Olha aí uma das primeiras implicações, quem sabe uma implicação física dessa ruptura no relacionamento com Deus. Depois que tivemos então esse rompimento, meus queridos, aquilo que era perfeito, aquela mente que desfrutava de perfeição e de cuidados perfeitamente, plenamente, absolutamente bons para com o corpo, nós então passamos a ser, quem sabe, maus com o próprio corpo, com quem nós somos, nos afetamos os outros, então doenças vieram, coisas ruins começaram a ser propagadas, sentimentos terríveis, e colhemos, claro, essas consequências tanto no corpo quanto nas emoções, mas aqui, de maneira direta, podemos ver as consequências físicas que iam atingir então a mulher. Mas antes de entrarmos nessas duas consequências que iriam atingir a mulher, queria muito que você pensasse em algo maravilhoso. Antes dessas consequências, antes disso ser afetado, esse dar à luz ser afetado e o relacionamento para com o marido, para com o homem ser também afetado, o Senhor Jesus já havia dito, leia os capítulos anteriores ao 3º, que o homem e a mulher então deveriam ser mesmo fecundos e multiplicar, não me falhando a memória, é isso mesmo, ali nesses capítulos primeiros, eles deveriam ser sim, se multiplicar, deveriam entrar em relacionamento íntimo e perceber então a vida de maneira perfeita, brotando, daí a mulher seria, se assim podemos dizer, claro, com todo o devido carinho e cuidado, a mulher seria então aquela que receberia em si esse fruto da vida sendo desenvolvido, então nascendo, era maravilhoso e lindo. Não que a gravidez agora seja uma maldição, a gravidez lá no começo era um presente do Senhor à mulher. Outro exemplo, o Senhor Deus também a colocou, trouxe ao homem e fez dela uma auxiliadora idônea. E o que era uma auxiliadora idônea? O Senhor Deus então cria o homem, para que você possa entender esses dois versículos e como fomos afetados nos nossos relacionamentos. Você precisa saber que o Senhor Deus então cria o homem e responsabiliza o homem, traz algumas responsabilidades ao homem. Ele diz: olha, você, Adão, está sendo criado aqui para que você cuide do jardim, para que ele tinha a responsabilidade de ser usado pelo Senhor para cuidar, para viver em direção à proteção e ao cuidado para com as coisas ali naquele jardim.
Adão era servo do Senhor, instrumento do Senhor também, para de maneira perfeita também, viver uma administração, em algum sentido, também dirigida pelo Senhor. Por exemplo, o Senhor Deus o chama para que ele dê nome aos animais. Inclusive, se você voltar aí, capítulo 2, no versículo 23, quem Deus usa para nomear então também a mulher, é também Adão. Então a Adão foram instituídas aí algumas responsabilidades, proteção, cuidado para com a criação de Deus e uma administração, onde o Senhor o usava de maneira perfeita para cuidar e administrar de tudo isso. Eva foi criada então, e o propósito da criação de Eva é que ela fosse uma auxiliadora idônea. Olha no capítulo 2, aí, versículo número 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. E o que o Senhor Deus fez então? Fez a mulher, o Senhor Deus fez o homem cair no sono pesado aí, e então formou a mulher a partir do homem. Um pouquinho antes, alguns versículos antes, o Senhor diz, olha, não é bom que o homem viva só. Então o Senhor Deus cria a mulher também com algumas funções muito específicas e claras. A função de promover através dela companhia, não é bom que ele viva só. Reparou que antes da mulher ser cuidada, olha essa aí, hein, mulheres? Antes da mulher ser criada, ainda não estava bom, porque o Senhor Deus diz o seguinte, não é bom que o homem viva só, né? E aí depois então que vem a mulher, e Deus o cria, perceba, com a função de companhia. E aí mais para frente nós vemos aí de auxiliadora idônea. Mas auxiliadora, idônea é o quê? Idônea é a pessoa, é aquela pessoa honesta. Sabemos que por aí, aqui e ali a gente vê algum sentido assim nessa palavra, mas a ideia de idônea aqui é a ideia de apta, da melhor maneira possível a exercer aquela função. Ou seja, era a melhor e a mais preparada pessoa para viver a função de auxílio. Auxílio a quê? Auxílio na missão que o Senhor Deus tinha concedido ao homem. Pastor, mas é essa aí a função que Deus concedeu à mulher, de acordo com a palavra de Deus, querido? Sim. O Senhor Deus, mas entenda algo, não estamos falando aqui de um autoritarismo, de uma humilhação à mulher, não, estamos falando apenas de funções. Eles passam a ser uma só carne, versículo 24 no capítulo 2, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eles são uma só carne, partilham, imaginam, é biunitário, eles participam, os dois formam uma unidade. Então a mesma essência tem o mesmo valor diante do Senhor, agraciados de igual modo, porque na verdade são uma só pessoa, um só ser, formam juntos, porém, contudo, todavia, eles desfrutam de funções diferentes. O homem, então, é responsabilizado pelo Senhor para administração, liderança, cuidado, proteção, e a mulher, então, vem e é criada pelo Senhor, fala assim, olha, vai ter aqui alguém que vai estar na companhia, no respaldo, e vivendo com você essa missão, no auxílio, dizendo, vamos lá, vamos adorar o Senhor, vamos cuidar daquilo que Ele criou, porque Ele é Deus, Ele é bom. Então percebeu que tanto a multiplicação como o auxílio já estavam ali, o relacionamento bom. Imagina tudo isso sem pecado, deveria ser lindo. Imagina o cuidado, o amor de um para com o outro, a parceria, a cumplicidade, a glorificação a Deus através disso tudo, seria maravilhoso. Mas aí veio o efeito da queda e a gente lê essas tristezas aqui, né? A mulher, então, Deus arrancou a ideia dela poder ainda ser instrumento de trazer à humanidade luz. De trazer à humanidade luz em que sentido? De poder dar à luz, de conceber um filho. Deus não tirou. Mas olha como o pecado afetou essa parte física. Passou a ser em meio a sofrimentos e a dores terríveis. Vai multiplicar, vai ser multiplicada a dor sobre a gravidez. E ela vai conceber através de dor. Oh meu Deus, e um segundo momento, preste atenção nisso, e talvez você entenda, você consiga olhar para dentro de casa e perceber por que o relacionamento às vezes com o outro é tão difícil. Então o desejo na mulher
Observou aí? O teu desejo será para o teu marido. Aquele desejo que tinha na mulher de ser auxiliadora, de estar ali sendo usada por Deus para, estar debaixo da autoridade de um homem que também estava em perfeição, em cuidado, dirigido por Deus, ela estaria ali debaixo sendo cuidada. Então o que acontece, querido? Esse desejo agora, com o efeito da ruptura no coração de Eva, imagina então que Eva antes conseguia contemplar e ver como glorificar a Deus, auxiliando o homem na adoração a Deus. Agora imagina que ela perde, esse contato com Deus é afetado, e ela então tem esse desejo diretamente direcionado para um homem também afetado pelos efeitos da queda. Já pensou a tragédia disso? Já pensou agora ele então perdendo esse contato e falando, não, eu vou aqui, é você, meu marido. E esse desejo no coração dela então passando a ser refém de um homem afetado pelo pecado, de um homem mau. Meu querido, como isso deve ter sido terrível ao coração da mulher. Nós sabemos que ao longo da história aí, como as mulheres sofreram humilhações, sofreram terrivelmente, e olha só o que passou a acontecer. Então o marido passou a dominá-la, a subjugá-la. Então no lugar de amar e acariciar, entram desejar e dominar. Olha só então que terrível aconteceu. Não que a função esteja errada, não é isso, querido. O problema é que a função de auxílio na mulher foi contaminada e foi estragada pelo pecado. Não que ela seja uma coisa ruim. Então não é ruim que você, como mulher, esteja submetida em amor aos cuidados que Deus ministra através do marido. O grande problema é que isso foi corrompido pelo pecado. E então aquilo que era de amor passou a ser, trouxe a ideia de desejo, e a ideia de acariciar então passou a ideia de dominar. O homem passou a exercer então um governo, e eu até entendo. Imagina ao longo da história essas mulheres sendo dominadas e subjugadas por homens afetados pela queda. Vamos ver um pouquinho do homem aí. O homem também teve essas terríveis consequências aí sobre ele. Ele desfrutou de algumas consequências. Veja aí no texto. E Adão disse: visto que atendesses à voz da tua mulher e comesses da árvore, eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterá o sustento durante todos os dias da tua vida. A terra, queridos, se tinha uma coisa maravilhosa e linda que Deus fazia através de Adão, era esse domínio. Esse domínio no sentido, domínio administrativo, ele era usado por Deus de maneira perfeita e bonita para cultivar. Não tinha uma rebeldia da terra, em certo sentido, contra ele. Não tinha. Era em perfeita harmonia o cultivo, o cuidado. Agora não. Agora estragou até a natureza. Então o homem passa a ter dificuldade, é como se fosse uma rebeldia dessa natureza aí, vista na natureza, e isso dá trabalho ao homem. Então agora é a partir de sofrimento, de fadiga, que ele vai obter o sustento. E aí vai falando depois dos versículos seguintes o que acontece com ele. E Adão, meus queridos, então, ele toma uma atitude também muito errada. Onde é que Adão falhou aí? Ele resolve atender. Olha o que ele fez. Eva deu vazão aos desejos errados dela e resolveu por ela mesma. Olha, eu poderia seguir a administração de Deus, o que Deus falou para mim que é. Eu poderia seguir a ordem que Deus deu, entender que Deus disse que funciona assim, então vou seguir assim, de acordo com o que está na Bíblia. Mas não. Talvez à luz do que acontece hoje, as mulheres também olhem na Bíblia, os homens olhem na palavra do Senhor e digam: não, eu vou rejeitar isso aqui que o Senhor Deus disse que é bom. E vou fazer do meu jeito. Isso custou caro. Quando Eva resolveu fazer isso, olha aí a consequência. Comeu do fruto. Eu vou ser como deuses, né? A tradução lá do hebraico, uma tradução muito boa, traz a ideia de vocês vão ser como deuses. Ou seja, vocês vão ter conhecimento, conhecer o que é o bem e o mal, como deuses.
Quando ela resolveu buscar administração segundo o que ela, os padrões dela, deu errado. Quando o homem resolveu fazer a mesma coisa e ele atendeu à voz contaminada pelo pecado da mulher, porque ela já havia comido fruto, já havia desobedecido, quando ele resolve atender, ele cai então em desobediência também a Deus. Ele cai nessa desobediência a Deus. E então ele foi aí, ele teve aí, ele rejeita. O que ele faz? Ele rejeita a liderança segundo Deus, e resolve, querido, liderar segundo o que ele pensa. E o que ele faz, ao invés de ouvir a administração do próprio Deus, ele resolve ouvir a administração da esposa. Isso custa caro para ele? Caríssimo, caríssimo. Duas coisas terríveis podem estar acontecendo aí. Quem sabe ele, na sua tolice, na sua ignorância, de modo pecaminoso, idolatrou, quem sabe no coração a esposa, ou seja, considerando-a mais do que Deus, e resolveu ouvi-la. Deu errado? Deu muito errado. E quais foram as implicações posteriores a isso? De maneira física, ele passou a sofrer também. Esse domínio, esse jeito que Deus usava ele maravilhoso para cuidar da terra, a terra se rebelou contra ele, agora é sofrimento e dor. Nas questões emocionais, com certeza, ou aconteceu um distúrbio também na função do homem de liderança. E duas vertentes: ou esse cara passou a ser extremamente omisso, não, faz mesmo do jeito, é a mulher mesmo que vai aqui me dirigir, me governar. Ou ele passou para o outro lado, o outro extremo da situação, que também é um distúrbio de liderança. E o outro lado, o outro extremo ele passa então a ser soberbo, arrogante, entende a mulher como de menor valor do que ele. Ela é fraquinha, ela é debilitada, ela é... E aí então começa um processo de humilhação e de autoritarismo e de maldade sobre aquela que deveria ser respeitada e amada e protegida e acariciada, porque é da mesma essência e é tanto, estando em Cristo, é parte do corpo de Cristo, assim como o homem. É de igual valor e é de igual essência, como no começo do relato da criação. Não deveria ser tratada com humilhação e também, pelo outro lado, como dissemos no começo, não deveria ser tratada como ídolo, assumindo então a função que não é dela. Por isso, querida, é que nós sofremos tanto nos lares. Já pensou que terrível? Então, pastor, como restaurar? Como é que pode ser restaurado tudo isso? Como é que pode então resgatar esse desejo no meu coração de auxiliar? Como é que faz para ele não ser vítima de um abuso, de autoritarismo de um homem que se entende melhor do que eu, ou mais valoroso do que eu, que não percebeu que eu sou um com ele, e que eu sou filha do Senhor tanto quanto ele, e que eu devo ser respeitada, que na verdade, o que eu vou fazer, pastor, com esse homem que não entende? Que ele deveria estar sendo usado por Deus para que eu fosse edificada em Cristo, e não tão humilhada. O que eu vou fazer? Ou senão, o que eu vou fazer, pastor, com esse homem que não assume o lugar dele, que me idolatra e me trata como a líder? O que eu vou fazer? Só tem um jeito, querido, querida, de você ver esse relacionamento, essas funções restauradas em Cristo Jesus. Só tem um único jeito. Em Coríntios, olha como é bom conhecer a palavra de Deus. Em Coríntios, nós temos um texto que diz o seguinte: Deus é o cabeça, Cristo é o cabeça do homem. Cristo é o cabeça do homem. Deus é o cabeça de Cristo. O que significa isso? Só para você entender como é bom conhecer a palavra. Se você tivesse e soubesse desse texto, você poderia olhar para esse texto e dizer: está vendo? Aqui está falando que a função vivida por Cristo foi de se submeter à autoridade do Pai. Mas se você conhecesse a palavra mais profundamente, você também saberia que Cristo Jesus e o Pai são a mesma essência. É diferente? Não. Então é só uma distribuição de funções, assim como que acontece entre você e o seu marido. O marido é o cabeça da esposa, Cristo Jesus é o cabeça do marido,
e Deus é o cabeça de Cristo Jesus. Ou seja, é só uma distribuição de funções, meu querido. Minha querida, não é uma questão de humilhação. Eu sei que soou como humilhação por causa desses distúrbios. Mas se você for para os textos em Efésios 5, quero deixar algumas dicas para você ler aí, então, com o maridão em casa, com a esposa em casa, para vocês reverem esse relacionamento. Então, anote os textos, Efésios 5, de 18 a 21, e Colossenses 3, de 16 a 17. Nos versículos, esses versículos que eu acabei de citar, vai falar da essência que pode ajustar o coração, tanto da liderança no marido, como da submissão bíblica à mulher. Vai falar sobre os papéis do marido e da mulher aí, em Efésios 5, de 22 a 33, anote para você ler, e Colossenses de capítulo 3, de 18 a 19, vamos falar. Mas é curiosíssimo perceber que antes das duas referências, e antes de especificar as funções de cada um, alguns conselhos vêm. E olha que conselhos aparecem. Aparece o conselho de encher do Espírito, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, falando entre si com salmos, ensinar a aconselhar com toda a sabedoria, louvar ao Senhor, render graças a Deus Pai. Ou seja, qual é o grande segredo para você ver a liderança da maneira bíblica, que implica em amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, que implica em viver essa liderança com amor e cuidado em direção à esposa e não com humilhação e maldade, que implica em, eu também não vou assumir o papel que não é meu. Eu vi que aconteceu com Eva lá. Eu vou assumir o padrão que Cristo Jesus, eu entendo que o que Deus falou é que é bom de verdade, não o que eu acho segundo o meu querer aqui. Eu vou seguir o padrão de Deus. Como é que você pode ter o coração consertado e restaurado nisso? Palavra de Deus. Não é o que você vai falar para o seu marido, não é o que a mulher... o que o marido vai falar para a mulher, ninguém vai fazer isso aqui descer goela abaixo no coração do outro, só tem um jeito, vocês precisam de contato profundo com a palavra de Deus, e Deus pode restaurar então esse relacionamento entre você e o marido, porque só tem um jeito, queridão, se Cristo Jesus restaurar, aí você volta a viver liderança do jeito certo, passa de subjugamento para amor e cuidado. Passa então dessa ideia de humilhação para não é um prazer auxiliar o meu marido a adorar a Deus. Viver junto com Ele, isso, entender que nós somos iguais, mas apenas temos funções diferentes. Como é maravilhoso isso, né, queridos? Ver a palavra de Jesus aí sendo ministrada nos corações. Vamos orar por isso? Vamos clamar ao Senhor. Nós sabemos que sofrimentos vieram aí, mas por que o Senhor Jesus, por que o Senhor Deus permitiu? O que eu posso te dizer é que, talvez se você abrir aí em Juízes 2 e 3, você vai ver que Jesus permite ali o sofrimento, para que de alguma maneira também a gente possa aprender a lidar, a combater, a lutar contra essas coisas. Talvez lá no jardim nós não estivéssemos conscientes ou preparados, mas agora, uma vez que o pecado entrou, o Senhor nos concedeu o privilégio de aprender a lidar o combate com isso tudo. E qual o combate? Perdoados em Cristo Jesus e mergulhados na palavra dele. Assim podemos ser restaurados. Senhor, nos ajuda. Pai, não nos deixa cair, Senhor, nessa ideia maligna, pecaminosa, de usar, Senhor, o presente que nós deveríamos entender, esse presente da Tua palavra e das funções que o Senhor nos concedeu de maneira má e pecaminosa, de maneira desobediente à Tua palavra, Senhor, para que então nós possamos viver, Senhor, em casa, em paz, que nós possamos viver bom relacionamento, em primeiro lugar com o Senhor, perdoados em Ti, e em segundo lugar, Senhor, para com o próximo. Senhor, nos ajuda, Senhor, e que nós possamos então, após essa mensagem aqui, entender que só o Senhor pode ajustar isso, que precisamos ser reajustados no Senhor, para que então, perdoados, o vínculo da perfeição volte a morar em nós, restaure as funções que existem para cada um de nós, distribuídas a cada um de nós, e nós possamos então viver esse amor com o próximo de maneira fluida e amorosa. Nos ajuda, Senhor, nisso, nós precisamos de Ti, e é no nome do Senhor Jesus que oramos, sobretudo a Tua vontade seja feita. Amém, Jesus. Amém. Louvamos o nosso Deus por essa palavra, por esse momento de culto, e a nossa oração é que você tenha uma semana de muita bênção. Aproveite essa semana para ter uma comunhão maior. De que forma? Com os filhos,
ligando uns para com os outros, tá? Abençoando a vida dos nossos irmãos. Nós vamos orar, agradecemos a presença de todos. E coloque-se em pé onde você está aí na sua casa. Nós vamos orar, vamos impetrar a bênção e assim o nosso culto estará encerrado em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por este momento tão precioso. O teu nome foi louvado, exaltado, ó Deus, a tua palavra foi ministrada e nós te louvamos pela tua palavra e que esta palavra, Senhor, frutifique na nossa vida. Agora, Senhor, te suplicamos que o Senhor nos abençoe nesta semana que ora se inicia. Ó Deus, que o Senhor continue nos revestindo com teu poder, que o Senhor continue nos dando sempre a direção da tua vontade e do teu querer, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos relacionamentos, sobre o papel que devemos desenvolver como esposa ou como esposa, Senhor, no nosso lar, na nossa casa, que o Senhor nos abençoe. É a oração que fazemos, agradecidos no nome precioso de Jesus. E agora, povo amado e povo escolhido do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo, que é o poder de Deus, que repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.